O ambiente no DPCF é de um silêncio sepulcral. Zé Preá está sentado na cadeira de metal, a perna enfaixada esticada, as mãos algemadas à mesa. Ele não tem mais a farda tática da Águia de Ferro, apenas um uniforme de detento. Sem as pastilhas de hortelã, ele está em abstinência, treme, sua frio e seus olhos estão fundos. Do outro lado do vidro espelhado, o tio Onofre, o familiar que estava na procissão e que viu o sobrinho sacristão cair, está amparado pelo inspetor Villanova. Ele soluça baixinho, incapaz de acreditar que o monstro era o próprio sobrinho que cresceu na Vila União. O embate, a palavra contra o sangue. Cenália entra na sala. Ele ainda veste a camisa de flanela e as botas de couro de rossauro, a armadura do campo que ele se recusa a tirar até que a verdade seja dita por completo. Ele coloca a mordaça suja e o pote de pastilhas confiscado sobre a mesa. Cenália, voz baixa, carregada de autoridade, olha para mim, Zé. O seu tio Onofre está ali atrás daquele vidro. Ele veio ver o homem de bem que ele ajudou a criar. Como é que você explica para ele que o sangue do seu irmão ainda está debaixo das suas unhas? Zé Preá, com um riso nervoso, os dentes batendo, o Onofre é um velho bobo, Cenália. Ele vive de migalhas da igreja. O Mota me prometeu um mundo. Ele disse que o padre Fernando ia denunciar o esquema da prefeitura com a Águia de Ferro. Eu tive que agir. Era eu ou a miséria. Cenália, batendo na mesa, a miséria é o que você tem agora, Zé. Você matou um homem de Deus e o próprio sangue por uma promessa de um secretário que já te vendeu para o Ministério Público. O Mota disse que você era um descontrolado, um viciado que agiu por conta própria. Ele lavou as mãos, Zé. A quebra do vilão. Zé Preá arregala os olhos. A traição de Mota dói mais que o tiro na perna. Zé Preá, ele disse o quê? Aquele desgraçado. Foi ele quem deu a metralhadora. Foi ele quem disse, se o sacristão abrir a boca, apague a luz dele. Ele me deu as pastilhas para eu não ter medo de atirar. Cenália, então me dá o que eu preciso. Onde estão os documentos que o padre Fernando escondia? Onde está o contrato original que liga a Águia de Ferro ao gabinete da prefeitura antes da Marlene assumir? Zé Preá, chorando agora, uma mistura de medo e ódio, no fundo do poço da sacristia velha, tem um cofre de zinco. Tá tudo lá. O padre queria que eu entregasse pro bispo, mas eu entreguei pro inferno. O ato final. Cenália levanta-se. Ele olha para o vidro espelhado, sabendo que o tio Onofre ouviu tudo. A dor do velho é a prova final da destruição que a ganância causou em Brotóvia. Cenália, você não entregou pro inferno, Zé. Você entregou para mim. E a justiça de Xangô não tem saída de emergência. Ele sai da sala e encontra Onofre no corredor. O velho segura as mãos calejadas do detetive. Tio Onofre, obrigado, detetive, por tirar a máscara dele. A gente amava esse rapaz, mas o mal se veste de santo para enganar os humildes. Epílogo: a cura de Brotóvia. No hospital, Chris e Bronson dividem o mesmo quarto na UTI. Bronson, já acordado, brinca que agora eles têm cicatrizes combinando. No gabinete, Marlene assina a exoneração e a ordem de prisão definitiva de todos os envolvidos. Ela olha para a imagem da padroeira, agora restaurada, em sua mesa. Na estrada, Cenália monta em Longaray. Ele tem um último compromisso: devolver a carabina e as roupas ao velho Rossauro, e talvez, finalmente, comprar um terno branco novo. A luz do laboratório do DPCF reflete no monitor, onde gráficos de espectrometria e cadeias de dados digitais se cruzam. A doutora Lívia Napolitano, com o rigor científico que a define, ajusta os óculos e fecha o relatório final. Ela não busca justiça espiritual como Cenália, mas a verdade absoluta dos fatos. Relatório de conclusão de caso: Operação Cálice de Ferro. A arma do crime e a balística. A metralhadora utilizada no massacre da procissão foi identificada como uma submetralhadora 9mm de fabricação desviada. O número de série, embora raspado, foi recuperado via tratamento químico, confirmando que pertencia ao lote extra-gabinete da Secretaria de Segurança.
O atirador, Zé Preá, utilizava munição de ponta-oca, desenhada para causar o máximo de dano tecidual, o que explica a gravidade dos ferimentos de Bronson e a letalidade no padre Fernando. A análise toxicológica, o veneno de hortelã. As pastilhas encontradas com o suspeito não eram simples doces. A análise revelou uma mistura sintética de anfetaminas de alta potência com óleo essencial de menta. O objetivo era duplo. A droga causava hiperfoco e supressão de empatia, estado psicótico funcional, enquanto o sabor de hortelã servia como um gatilho condicionado para o assassino entrar em modo de combate. Isso explica o comportamento surreal e desequilibrado de Zé Preá no hangar. A prova digital, o sacrifício de Bronson. O chip micro SD recuperado pela bravura do perito Felipe Bronson continha mais do que imagens. Havia arquivos de áudio de reuniões clandestinas entre Ricardo Mota e os diretores da Águia de Ferro. A trama era clara: criar o caos para vender a solução. O assassinato do padre Fernando foi uma queima de arquivo, pois o religioso possuía documentos que provavam que a milícia estava grilando terras da igreja para o tráfico de armas. O veredicto científico. Lívia levanta-se e caminha até a janela, observando o movimento lá fora. Ela vê Cenália ao longe, já com seu terno branco impecável novamente, conversando com Villanova. Lívia, em pensamento, a ciência explicou a trajetória da bala e a química do cérebro do assassino. Mas o que levou um detetive a cavalgar no escuro, guiado apenas pela fé e por um cavalo, não há reagente no mundo que explique. A justiça em Brotóvia foi feita por números, bytes e uma coragem que não cabe em tubos de ensaio. O saguão do Palácio Municipal está lotado. O som de dezenas de obturadores de câmeras fotográficas cria um ruído constante, como uma chuva de granizo sobre metal. A prefeita Marlene Ferraz, visivelmente cansada, mas com uma postura inabalável, posiciona-se atrás do púlpito adornado com o brasão de Brotóvia. Ao seu lado, o inspetor Villanova e a doutora Lívia Napolitano representam a força técnica do DPCF. Cenália, fiel ao seu estilo, observa tudo do fundo da sala, encostado em uma coluna, com o chapéu levemente inclinado sobre os olhos. O embate com a imprensa. Jornalista, Canal 12, prefeita, a cidade está em choque. Como a senhora explica que o seu próprio secretário de segurança, o homem que sentava à sua mesa, era o mentor intelectual de um ataque terrorista contra a fé do povo? Marlene, voz firme, ecoando no salão: a traição, infelizmente, é um veneno que se esconde nas sombras da confiança. O senhor Ricardo Mota não traiu apenas a mim, ele traiu cada cidadão de Brotóvia. Mas a resposta está aqui: o sistema de justiça desta cidade, liderado por homens e mulheres que não se venderam, expurgou o mal de dentro das nossas instituições. Não houve impunidade. Jornalista, jornal O Grito, e quanto às alegações de que a Águia de Ferro operava como um governo paralelo? Há mais políticos envolvidos? Onde estão as provas que o perito Bronson quase morreu para salvar? Villanova, assumindo o microfone: as provas estão em análise criptográfica pela doutora Lívia. O que posso adiantar é que o chip recuperado contém uma lista de pagamentos que vai muito além de Mota. A Operação Cálice de Ferro está apenas na sua primeira fase. Ninguém, por mais poderoso que seja, dormirá tranquilo hoje em Brotóvia. O questionamento sobre o detetive forasteiro. Jornalista, rádio regional: muitos moradores da Vila União relataram ter visto um homem a cavalo, vestido como um antigo xerife, realizando prisões e invadindo propriedades na Ilha do Silêncio. A prefeitura agora endossa métodos de justiça de faroeste? Marlene olha para o fundo da sala, encontrando o olhar de Cenália por um breve segundo antes de responder com um sorriso sutil. Marlene, Brotóvia é uma terra de tradições. Às vezes, para enfrentar uma tecnologia usada para o mal, precisamos retornar à coragem que fundou este estado. O que vocês chamam de faroeste, eu chamo de honra. O detetive em questão agiu sob estrito cumprimento do dever, adaptando-se a um terreno onde as viaturas não chegavam. Ele não usou apenas balas, ele usou a verdade. A pergunta final. Jornalista, blog da verdade, e o atirador? Zé Preá era um homem da comunidade. Como a perícia explica a transformação de um fiel em um monstro? Lívia Napolitano,
Com frieza técnica, a análise toxicológica confirmou o uso de substâncias psicoativas sintéticas que anulam o córtex pré-frontal, responsável pelo julgamento moral. Ele foi quimicamente transformado em uma arma. Mas, além da química, houve a ganância. A ciência explica o como, mas o porquê, esse é um vazio que só o julgamento final poderá preencher. O encerramento. Marlene encerra a coletiva com uma promessa: a reconstrução da igreja e o apoio total às famílias das vítimas. Enquanto os jornalistas se dispersam, Cenália se retira silenciosamente por uma porta lateral. Ele tem um encontro marcado no hospital com Krisha e Bronson.